Vamos começar a falar do Cruzeiro já. O Samuel Venâncio, ele pensa, você dá uma resposta pro Lélio Gustavo. Ai, Rafa Nobre, eu não sei não, eu acho que é um grande erro estar em campo nesse jogo. E nesse clima amigável, esse clima gostoso. Mãe, temperatura agradável também, né, Xará? É isso. Eu em repouso, eu já transpiro igual uma mula de cigano no deserto, imagina jogando bola. Mas se eu for falar alguma coisa de bastidor aqui, eu não sei não, viu, Samuca? Arruma uma caneleira aí, porque... Que isso, mestre? Não faz comigo não, Eu mando uma mensagem pra ele depois explicando. Mas enfim, boa tarde pra você, Rafa, boa tarde pra você, Bradir, Seabra, Delhão e também o Samuca com a gente aqui pra gente falar do Cruzeiro, encerrada essa preparação aí pra esse duelo de amanhã. Duelo decisivo demais, né? Cruzeiro e Vasco, jogo tão aguardado, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo atrasado. O Cruzeiro encerrou essa preparação no Mineirão e a novidade, pegou boa parte da turma de surpresa aí, o Cruzeiro fazendo essa preparação no Mineirão, já para sentir esse clima e claro, ter esse contato com o palco da partida de amanhã, 7h da noite, esse jogo atrasado. O Cruzeiro, que é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro, se fora de casa o Cruzeiro aproveita bem as oportunidades que tem, dentro de casa não é bem assim não, são 17 pontos em 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, e aí não é só o Mineirão, né? Tem Independência, teve a Arena do Jacaré, Uberlândia, enfim, Cruzeiro com palcos diferentes, mas com resultados ruins como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai tentar pela terceira vez emplacar 2 vitórias seguidas, conseguiu lá no início do campeonato aquelas vitórias Grêmio, Santos e Bragantino, depois clássico contra o Atlético e depois na sequência o jogo contra o Bahia. Vai tentar de novo uma sequência de 2 vitórias. Sei que o jogo contra o Bahia foi válido ainda pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma sequência de 2 jogos o Cruzeiro vai tentar aí mais uma vez repetir 2 vitórias, o que não tinha acontecido ou não aconteceu muitas vezes dentro desse Campeonato Brasileiro. E aí o Autuori vai ter algumas opções, isso porque o Vital foi um que deixou o campo de jogo lá no Castelão com uma luxação no ombro, treinou novamente hoje de novo no Mineirão, então passa a ser uma opção. Se vai começar ou não jogando aí é outra história, assim como o Nicão, e tem também as voltas do Neres e do Jussa, eles cumpriram suspensão. O Lucas Silva até tá fazendo já o trabalho híbrido. O Cruzeiro informou que começou hoje esse trabalho híbrido com o volante do Cruzeiro, mas não deve estar nessa lista de relacionados não para amanhã, mas aí já pensando no jogo contra o Goiás, que sofreu mudança de horário também, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí o Cruzeiro, né, o Samuca, pra gente falar desse Cruzeiro que encara o Vasco, não dá pra gente cravar que Neres volta, não sei se talvez, acho que o Jussa sim, mas o restante da turma, Vital, Nicão, se vai entrar Matheus Pereira, se o Japa pode começar jogando, aí acho que é só amanhã, 6h, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde aí pros amigos ligados em O Tempo Esportes. Daqui a pouco nós vamos falar dessa palhaçada aí que essa turma começou. Mas o Cruzeiro, ele tem essa decisão pela frente e eu confesso que penso que o Paulo Autuori esteja com dúvidas neste momento, porque eu até entendo quando ele faz a opção ali por uma escalação, quem ele conhece mais, fazendo a opção entre Nicão ao invés do Matheus Pereira, deu mais uma chance pro Vital, mas as mudanças que ele fez, o time melhorou contra o Fortaleza, não é que fez uma partida espetacular, não, muito pelo contrário, longe disso, foi eficiente como ele tinha pedido para ser, e eu teria até mais dúvidas, por exemplo, se o Bruno começa pela beirada ou se ele vira um centroavante de vez. O Papagaio não está aproveitando as oportunidades. O Arthur Gomes entrou lá no segundo tempo e acho até que foi bem. O Matheus ali com o Nicão é uma disputa, eu diria. O Japa seria meu titular nesse jogo. Agora, não sei se o Paulo Autuori pensa dessa forma. Concordo contigo, penso que o Jussa volta. Aí eu não sei quem sai, talvez o próprio Ian, que não fez um bom jogo lá, claro que ficou marcado e positivamente pela assistência que ele deu. Começou muito nervoso o garoto, o que é normal também, né? Um jogo tão decisivo como foi o do Fortaleza e tão decisivo como será este do Vasco. Manteria o Lucas Oliveira
Agora, não sei com sinceridade o que vai fazer o Paulo Autuori. Ele deve estar com esse dilema aí para arrastar até amanhã, porque o Cruzeiro não pode fazer um primeiro tempo como fez lá com o Fortaleza, né? Você se dar ao luxo de fazer, vamos dizer ao luxo aqui, de ter um primeiro tempo daquele, para sair zerado em termos defensivos, tem que ser um milagre. E o Cruzeiro acho que teve isso lá contra o Fortaleza, então não dá para você correr esse risco mais uma vez. O Cruzeiro vai precisar, primeiro, não vejo o Vasco chegando para propor jogo. Eu acho que vai dar a bola pro Cruzeiro, e isso a gente tem acompanhado, que é uma dificuldade pro Cruzeiro em todos os jogos que ele teve isso, né? Para propor jogo. Agora, aí é com o Paulo Autuori, definiu o melhor time, independentemente de peça, competitividade tem que estar lá em cima. Foi o que ele falou na coletiva e espero que aconteça nessa decisão contra o Vasco. Pra poder chamar a turma aqui pra gente poder bater um papo, você abre, o Cruzeiro mudou, foram 4 peças, né? Se eu não tiver enganado, 4 peças que mudaram do jogo contra o Coxa pro jogo contra o Fortaleza. Você acha que pode ter tanta mudança assim, ou você acha que vai ser mais ou menos aquele time mesmo que começou contra o Fortaleza? Olha, Rafa, eu não sei o que o Paulo Autuori tá pensando, né, em relação ao time para um futuro aí. A gente já viu uma cara inicial, ele já mudou o time, alguma mudança até foi obrigatória, né? Tipo, na zaga, não tem meio de campo, Lucas Silva não tá e tal. Então eu acho que essas mudanças aí não tem jeito, eles vão, eu concordo com o Samuel, Lucas Oliveira para mim eu manteria na zaga, mesmo com o Neres à disposição. Eu acho que é o Luciano Castanho e Lucas Oliveira, uma boa dupla de zaga eu manteria. Eu gosto do futebol do Oliveira, acho que ele já foi muito importante pro Cruzeiro, perdeu espaço, mas agora eu acho que eu voltaria com ele sim. Agora o meio de campo, tendo retornos aí, tendo voltas, com todos esses jogadores à disposição, todos em termos, né? O Lucas Silva não tá, por exemplo, e outros também, mas esses que ele tem à disposição, eu não sei, eu manteria o Nicão no meio de campo também. O Bruno Rodrigues para mim não é esse jogador mais centralizado, tudo bem que o Papagaio não tá aproveitando a chance, mas eu acho que tem que dar uma certa sequência também, porque ele entrou pouco ainda, estava se recuperando de contusão, então manteria ele como centralizado e o Bruno Rodrigues caindo pela ponta, que é o que ele faz de melhor, ele joga muito bem. Se colocar o Bruno Rodrigues para mim centralizado, eu acho que mata um pouco o futebol dele. Bruno para mim é o principal jogador do ataque do Cruzeiro. Para mim ele tem que jogar onde ele se sente bem, que é pela ponta, né? Legal, eu acompanho um pouquinho do que vocês bateram papo ontem e, ô Lelhão, eu vi que você destacou até um pouco na sua fala a participação do Matheus Pereira, até porque o Cruzeiro melhorou visivelmente, né? A partir de 15 minutos do segundo tempo daquele jogo contra o Fortaleza, e muito se deve também às peças que entraram, né? Arthur Gomes, o Matheus Pereira, um deles também. O que você acha? Você acha que dá pro Matheus Pereira começar? Você manteria aquele time? O que você, Lelhão, faria? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. A gente tem que saber o que vai pensar o Autuori, né? Se praticamente repete o time do primeiro tempo, a gente não sabe da condição clínica do Matheus Vital, ou se ele coloca em campo desde o início o time que terminou a partida. E o time que terminou a partida teria, né, no meio de campo, o Matheus Pereira, o Japa e lá na frente o Arthur Gomes, e com o Bruno Rodrigues, que faz um gol de centroavante, sabe? E aí ele poderia optar inclusive pela volta do Jussa, e eu faria isso no lugar do Ian Lucas, ele formando a cabeça de área ali, juntamente com o Felipe Machado. Eu, com sinceridade, eu iria para esse time aí. Eu não gostei do Nicão no jogo de sábado, achei um dos piores em campo, sem dúvida alguma. O Ian Lucas, ontem o Samuel até destacava, né? Por mais que ele tenha feito assistência, ele errou muitos passes, e vejo que o Jussa é o dono da posição, principalmente por ser um volante que consegue, né, fazer a contenção e de vez em quando aparecer lá no ataque. Eu mudaria o time, viu, meu caro Rafa Nobre. E o Samuel, ele tá coberto de razão. Sábado foi quase que um milagre o primeiro tempo terminar 0-0.
Tô contigo também, acho bem parecido com isso. O Jussa também dá uma certa segurança, o Cruzeiro correu muito risco ali, enfim. Mas enfim, para poder falar de um jogador que tá regulando nesse Campeonato Brasileiro, o William, lateral direito do Cruzeiro, ele falou dessa preparação, fala 2 vezes aqui no Tempo Esportes, ele começa falando dessa preparação ainda curta em relação ao que foi o jogo contra o Fortaleza, mas fala principalmente do espírito e como é que tá a equipe que trabalhou para essa decisão de amanhã. Vamos ouvir o William. Não, a semana foi muito boa, a gente sabe a responsabilidade que é essa partida, é uma decisão, mas a gente está bem feliz com a semana, agora é tentar fazer tudo que a gente fez nos treinos na partida. Cara, é sempre bom treinar no gramado que a gente vai jogar, a gente não tinha feito isso ainda, eu acho que vai ser importante, a gente já conhece o gramado, mas hoje foi bom pra gente fazer o que precisa, agora tá o mais preparado possível para amanhã. E aí, para falar dessa preparação para amanhã, o William também fala da postura do time, se deve ser ou tem que ser a mesma postura que a gente viu pro Cruzeiro em alguns jogos desse Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Cara, eu acho que a postura é dos jogadores que vão correr até o final, que vão honrar a camisa, vão tentar fazer o máximo para sair com o resultado positivo, e tenho certeza que não vai faltar nada disso com a gente. A união do elenco, não só do elenco, mas todo mundo, de torcedores, por mais que eles não estejam no estádio, mas eu acho que tudo vai ajudar. O elenco já estava fechado e aí está mais ainda agora, nessa parte final. Tenho certeza que vai dar certo, a gente está fazendo o nosso máximo e tenho certeza que no final vai sair todo mundo sorrindo. Di, aí o Cruzeiro começou, tinha 2 jogos atrasados, e aí desses 2 começou com o pé direito essa vitória contra o Fortaleza, para manter essa sequência boa aí desses 2 jogos atrasados e conseguir, quem sabe, esse 100%. A postura é fundamental, tenho certeza, mas uma coisa eu queria te perguntar, com relação a esse treinamento Mineirão, você acha que pode fazer diferença esse contato, ainda que o Cruzeiro, como o William destacou, conheça já o gramado? Você acha que às vésperas do jogo, esse primeiro contato, esse contato com o palco da partida pode fazer diferença? Não, nenhum. Isso é mais o trabalho mesmo mental que você faz com o jogador para dar uma aliviada, né? Tira do lugar de sempre. É isso que o Paulo Autuori está trabalhando com esse grupo, né? E na própria relação de jogadores, né? E quando a gente fica nessa dúvida do que o Paulo Autuori vai fazer, é porque o Nicão saiu do jogo falando que ele é como um pai para ele. O Bruno falou que ele foi o primeiro treinador que deu. Ele começou no profissional com ele, né? Aí você tem o próprio fator do que foi, né, ventilado, falado, a questão do Wesley, por que ele não foi, né? Um questionamento ao Paulo Autuori, veio de São Paulo Notícias, tá, gente? Como sempre, inclusive. Um questionamento ao Paulo Autuori, por que ele não seria o titular, ficou de Itu para BH, né? Então você tem uma série de coisas, para isso eu tô contando, pra gente dizer o seguinte: teve problemas, não é porque o Paulo Autuori chegou e deu tudo certo, além do futebol ruim que a gente viu no primeiro tempo e que muda, né, com as substituições, e eu disse ali na transmissão mesmo, a ideia do Paulo Autuori foi colocar quem ele tinha confiança, quem ele conhecia mentalmente, quem ele sabia que conseguia segurar ali o Rojão e quem jogaria por ele, né, entre aspas. Então é difícil pra gente entender agora se o Paulo Autuori realmente vai fazer as opções aí por uma condição técnica, né, tanto que ele fala a questão do Wesley, ele fala assim, não, ele vai estar preparado pro Vasco. Me parece que ele deu alguma lição ali nele, né? E vai ficar ok pro jogo. Então aí você realmente não sabe qual é a situação em que o Paulo Autuori vai colocar esse grupo. Agora, sem dúvida nenhuma, é a segunda vitória seguida mais importante da história nesse momento, né? Pra distanciar ali tudo. E o Paulo tá muito consciente. A gente, né, às vezes conversa com o treinador e ele tá tranquilo nessa condição aí de treinador nesse momento. Não era o que ele queria, mas ele tá tranquilo. Pois é, o pessoal tá até perguntando aqui, Samuca, se você soube de algo relacionado a Wesley ter sido barrado, se foi opção só do Autuori para aquele jogo mesmo e tal, será que volta para essa partida contra o Vasco da Gama? A galera tá perguntando aqui no 988-100-917. Pois é, o
O Paulo Autuori até comentou isso na coletiva, né? Como disse a Dimara. Agora, seria uma surpresa muito grande ele já voltar sendo opção. Porque o jogo do Fortaleza, na teoria não, né? Era um jogo decisivo pro Cruzeiro e o atleta para aquele jogo ele não serve. Para um próximo ele já vai servir? Seria uma surpresa. Pode até ser relacionado, mas ser acionado aí já é outra história. O que mudaria em 4 dias, 5 dias, para não ser aproveitado e num jogo e no outro já ser aproveitado? Teria que ter uma mágica aí nessa história, né? Pois é, o pessoal tá mandando aqui escalações também. Quero saber de vocês, comentaristas, se vocês acham que esse é o 11 inicial ideal do Cruzeiro. Cabral, William, Oliveira, Castan, Marlon e Jussa, com Machado e Japa, Matheus Pereira, BR9 e Arthur Gomes, Seabra. Eu como eu disse, eu ainda manteria o Papagaio, daria uma sequência para ele sabe, se os caras são contratados, aí coloca 1, 2 jogos, não rendeu, tira, sai. Não é o caso, por exemplo, do Wesley, né? Que teve 500 oportunidades e até hoje rendeu muito menos do que se esperava, muito pouco mesmo. Mas o caso do Papagaio, por exemplo, teve pouca oportunidade para mim, tá voltando de contusão, tem que se recondicionar e tal. Tô dizendo que é a solução do problema também não, porque eu não acho que vai ser, mas eu acho que tem que ter uma sequência. Quando você contrata o cara e coloca 1, 2 jogos, não deu, tira, não sei, eu acho que futebol não é assim. O Arthur Gomes também já teve muitas oportunidades. Pode ter outras? Pode, desde que mostre. Eu acho que o jogador tem que ter oportunidade, vai mostrando alguma coisa, vai ficando. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, não mostrou? Vamos dar uma segurada aqui, vamos tentar outro. É isso que a gente vinha pedindo em relação à turma da base, por exemplo. O Japa é um que merece oportunidade também, Fernando é outro, Robert é outro, vários jogadores que subiram aí, estão treinando, estão tendo oportunidade, mas muito pouco, muito menos do que a gente esperava. E aliás, né, em contrapartida, os outros estão tendo muitas oportunidades. A quantidade de oportunidades é que me incomoda um pouco. E aí, Leilão, gostou desse 11 inicial? A sugestão foi do André Carvalho, nosso ouvinte lá de Betim. Quer que repita? Foi a mesma escalação que eu dei agora há pouco. O mesmo time, então? O mesmo time. Com o Japa, o Matheus Pereira, fora o Nicão, né? Que pra mim não jogaria. O Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues. É o time do segundo tempo, sem o Ian Lucas e com a entrada do Jussa, né? Ali na cabeça de área. Agora alguns detalhes sobre o Vasco, viu, pessoal? O Puma Rodrigues, né? Amado por uns, odiado pela maioria, vai pro lugar do Paulo Henrique, aquele mesmo, emprestado pelo Atlético ao Vasco. O Búfalo Rossi deve entrar no lugar do Alex Teixeira. O Ramon Dias vai ter de volta o Gabriel Peck e o Medel. E o Verrete, Samuel Venâncio, que é dos grandes nomes aí, né? Entre aspas, né? Assim, é um bom jogador, mas ainda não é nenhum ídolo do Vasco, longe disso. O Verrete, ele tava, provavelmente ele poderia ser suspenso por conta de uma treta no jogo do Vasco contra o Goiás. Ele tava para pegar até 12 jogos de suspensão. Duvido que seria uma pena tão grande assim. Ele acabou de ser absolvido pelo STJD e vai poder jogar contra o Cruzeiro amanhã, Samuca. Pois é, e é um centroavante perigoso, né? Principalmente no jogo aéreo. O Vasco utiliza muito da bola longa pro Verrete dar algum jeito lá e ele tem se virado bem. É um dos responsáveis, inclusive, por essa reação do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para escolher também, o Vasco tem que vir sem esse, sem aquele. Chegou o ponto que é encarar todo mundo com muita disposição, né? Com muita disposição. O Vasco, ele não tem um super time, mas dos últimos jogos, dessa campanha de reação aí, a gente vê muita entrega no time do Vasco. O Cruzeiro precisa igualar isso para ter um bom resultado nesta quarta-feira aqui no Mineirão. Ô Rafa. Oi. O Samuel falou, né, que certamente o Vasco vai entregar a bola ao Cruzeiro e é uma característica do time do Ramon Dias. E aí é muito cuidado, mas muito mesmo, com o rapazinho que atende pelo nome de Gabriel Peck. Porque ele corre igual notícia ruim. E aqui em Belo Horizonte, esse ano, ele só fez partidas boas, hein? Só pra lembrar. Verdade. Provável Vasco pra amanhã, pessoal. Léo Jardim, Pumita, Maicon,
Deus da zaga, assim disseram. Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Peck e o Verrete lá na frente. Deve ser o provável Vasco pra amanhã, viu, Rafa Nobre? Mas não dá pra ter medo também, né? Assim, tem que respeitar, claro, você tem que jogar muita bola. Tá na mesma situação do Cruzeiro. Me ajuda aí, né? Por isso que ganhou a característica de final o jogo de amanhã, né? Mesma situação. Então, não, obviamente, é um time difícil, vai ser um jogo dificílimo pro Cruzeiro, vai. E a gente fica mais temeroso em relação, porque a gente tá muito mais próximo do Cruzeiro, né? De acompanhar mais de perto, você tem mais noção disso. Agora, o Vasco não vem jogando bem. O Vasco não tá bem. Ponto. Por isso que ele chegou na situação que ele chegou. Então, o Cruzeiro tem que pensar dessa forma, é ir pra cima mesmo, não tem outro jeito. Não tem escapatória, né? Então, é aqui, é de igual pra igual, bora. Paia no banco, né? Esse tá sumido igual a nota de R$1 também, viu? Que decepção, Paia. Chegou como um status, né, de estrelão e tal. Fez alguns lampejos aqui e ali, mas muito longe do que se esperava. Eu acho que ainda tá devendo e muito Paia. Vai ficar no banco provavelmente amanhã, né? Estrelão é bom, né? Porque quando cai mesmo, né? Quanto maior o salto, maior a queda, né? Quanto mais alto o salto, maior a queda. Estrelão, né? na minha época do Lélio, era onde a gente jogava futebol de botão, né? Agora é... Pode ser estrelão de estrela também, enorme, né? Porque jogou na Europa, né? No futebol da terra do Lélio Gustavo. Mas era estrelão porque ele era da estrela. Isso, é verdade. É verdade. Pra quem é jovem, é estrelão onde você joga futebol de botão, você pesquisa, é uma tauba, como diz o outro, uma tauba de madeira, que você joga futebol de botão naquele campo ali, tá? Isso que é estrelão. São 6:03. Rafa Nobre, pra gente fechando esse primeiro tempo do Cruzeiro, quais são os outros destaques, Xará? Mais 2 destaques aqui, passar o primeiro até pra colocar o Samuca nesse bate-papo, até porque foi ele que trouxe essa informação com relação ao Fernando, né, Samuca? Ele fica mesmo no Cruzeiro até o fim de 2026. Você já tinha adiantado isso, né, Samuca? Pois é, o contrato foi assinado na semana passada, né? Ainda lá em Itu. O staff do jogador esteve lá em Itu, na concentração do Cruzeiro, uma multa pro exterior aí de 100 milhões de euros, e agora é o Fernando, né? Com certeza o Cruzeiro faz aquele contrato, começa recebendo um salário, à medida que vai alcançando algumas metas, o salário vai aumentando, e aí você tem a proteção da multa nacional, né? Que ela é de acordo com o salário do jogador, o valor do salário vezes 2.000. Aí você tem a multa nacional, então é sempre importante ir se precavendo quanto a isso, com essas metas, pro atleta ter esse ganho aí salarial e o que torna a multa maior. E agora é com o Fernando, né? 3 anos de contrato, o garoto ainda recebeu apenas uma chance na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é treinar firme, que a qualquer hora a gente pensa que essa oportunidade ela possa chegar pro garoto, que é uma das promessas aí da base do Cruzeiro. Que bom que o Cruzeiro tá vacinado, né, Samuel? Né? Já. Aprendeu isso, né? Não vai perder as joias da aí a gente tem que ver na prática, né, Odilmar? Vamos ver, né? Vai que não segurou o que tinha que segurar, vamos ver. Teve um caso aí recente que era pra ter aprendido, né, Xará? Eu espero que tenha aprendido. Tomara, né? Enfim, só pra poder encerrar, o Cruzeiro e a torcida faziam uma mobilização, principalmente com relação àquela Rua de Fogo, que seria de amanhã, mas segundo aqui uma publicação da organizada do Cruzeiro, essa Rua de Fogo foi cancelada. O Ministério Público, a Polícia Militar, vou ler um trecho aqui da nota, defende e trabalha a favor dos menores, essa nota, tá? Da Pavilhão Independente. Mas não estamos falando da sociedade em geral, e sim de uma escolha futebolística que essas instituições públicas, por meio de seus representantes legais momentâneos, decidiram tomar. Ainda temos uma diretoria que se mostrou omissa por diversas vezes, sendo mais uma vez conivente com abuso de autoridade em desfavor da sua torcida. Recebemos hoje uma notificação para que nossa movimentação para o jogo de amanhã fosse cancelada, com risco de multa no valor de R$200 mil e reclusão para os líderes
das ações. A nota continua, ela é extensa, mas da enfim. Pavilhão? É da Pavilhão Independente. Ela tá naquele uma das banidas, exatamente. Né? Enfim, a nota então é cancelado, pelo menos segundo a nota da Pavilhão, essa Rua de Fogo para amanhã, Xará. Amanhã é literalmente dentro do campo que a guerra tem que acontecer e o Cruzeiro vencer essa batalha, né? Lá de fora, o arquibancada, a gente já viu no que deu e assim, tem muita gente que opina, fala que vai ser melhor pro Cruzeiro jogar sem a torcida, tem gente que fala que vai ser pior, isso aí é opinião de torcedor, né? Do que eu pude acompanhar dos jogos que eu cobri do Cruzeiro esse ano, a torcida tá com a média de público excelente e tava fazendo sim a diferença, mesmo que o diretor, né? O dono da bagaça toda dissesse que o torcedor era culpado, né, Ronaldo? Isso aí vai demorar pra turma esquecer também. De todo modo, amanhã 7h o jogo, correto? Corretíssimo. Então, vamos que vamos. Samuca, amanhã você participa conosco e já aquecendo os motores amanhã para esse jogaço entre Cruzeiro e Vasco. Algum detalhe para finalizar, Samuca, da sua parte? Só na expectativa aí pela lista dos relacionados, né? Cruzeiro deve se concentrar hoje à noite na toca e vamos ver quem o professor Autuori, quem a comissão técnica interina vai levar aí para este compromisso. Amanhã tamo junto. Show de bola, vamos aguardar então. Um abraço pra você, Samuca, até amanhã, meu velho. Valeu, um abraço. Depois me manda a lista aí desse jogo aí, porque eu não tô sabendo em qual time que eu tô. Você se sentiu ameaçado pelo Lélio do Sava, achando que eu vou conseguir correr atrás de você pra te dar um carrinho? Ou não? Você sabe que isso não vai acontecer, né, Samuel? Se vier com táxi, né? Eu não tenho a melhor forma física não, mas em comparação a você, aí não dá, né? Eu vou rolando, velho. Eu vou mais rápido. Não, tem aquele carrinho ali do lado de fora. Olha, você quer que eu faça o quê, velho? Essa praga jogava bola com o Samuel 6h numa pelada de futsal no Barreiro. O cara corre igual notícia ruim, igual você falou do Gabriel Peck aí. Você realmente acha que eu vou conseguir correr atrás? O cara é longilíneo, filho. Eu pareço uma bola gigante, pô. Ô Samuel, pode esperar, a sua hora vai chegar. Meu Deus. Adorei. Samuel, sei não. Eu vou lá pra ver esse negócio. Vou acoplar dois foguetinhos no pé aqui pra ver se eu consigo chegar atrás do Samuel Venâncio. Não, tem aquele carrinho ali do lado, ali, aquele que carrega o jogador. Aquele da marca? Ele não vai aguentar meu peso de mar, ele vai arriar. Já avisei, precisamos do senhor aqui, hein? Melhor não. Não, mas é sexta-feira o jogo, até segunda-feira eu tento me recuperar. Precisamos do senhor aqui. Tá certo, pode deixar. Eu vou com parcimônia, pode ficar tranquilo.